Vamos de Bíblia, vamos para a palavra de Deus? Nós estamos em uma série de fundamentos apostólicos. Nós já falamos sobre a doutrina dos apóstolos, nós já falamos sobre comunhão e hoje nós vamos falar sobre o partir do pão. Atos, capítulo 2, versículo 42. Abram comigo as suas Bíblias. Se você perdeu essa série, perdeu alguma palavra, lá no nosso canal do YouTube já estão lá, tem uma playlist lá, Fundamentos Apostólicos, tudo arrumadinho, bonitinho. Palavra a de número 1, a de número 2, e a gente vai finalizar essa série na próxima quarta-feira. Então, a gente está na terceira palavra, né? Que hoje é partir do pão. Atos 2, 42 diz, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A gente vê que os apóstolos tinham uma perseverança, e essa perseverança estava fundamentada nessas quatro coisas. Primeiro, na doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina? Aquilo que eles criam, aquilo que eles mantinham como prática de vida. A segunda coisa é a comunhão, que a gente compartilhou na semana passada, e deixando claro que comunhão não é amizade. Comunhão é um nível profundo de obediência ao Senhor, amém? Amém. E hoje eu quero falar do partir do pão. A partilha do pão, para muitos de nós, soa como esmola. Compartilhe o seu pão com alguém. Então alguém pensa assim, eu vou compartilhar, vou dar de comer para alguém, eu vou dar um pouco do que eu tenho e vou compartilhar com alguém. Sim, faz muito parte disso, a partir do pão. Ou apenas como uma amizade, compartilhar de uma refeição, também faz parte. Uma das coisas que era um ponto muito firmado na comunhão dos apóstolos, na comunidade dos apóstolos, era a ajuda mútua um dos outros financeiramente. Chega ao ponto de dizer que nenhum deles passava necessidade, porque eles se distribuíam entre si, um ajudava o outro, e isso é muito lindo. Mas, quando você vê, por exemplo, Tiago, Pedro e João, quando vão orar pela vida de Paulo e vão despedir Paulo para ir para os gentios, para pregar a palavra, eles falam o seguinte, olha, lembre-se dos órfãos e das viúvas. Eles fazem questão de enfatizar, Paulo, cuida dos órfãos e das viúvas, cuidam daqueles que precisam, que são necessitados. E aí Paulo em Gálatas diz, eu fiz isso com esmero. E quando Paulo vai falar com Timóteo, e ele pega mais pesado ainda, ele fala que aquele que não tem cuidado dos seus negou a fé e é pior do que o descrente. Então, os seus, no grego lá, nem sempre é família, mas sim próximos, que estão juntos. Então, se você tem a oportunidade de fazer o bem e não faz, a Bíblia diz que você comete pecado. Então, isso é um fundamento muito poderoso na vida apostólica, o ajudar, o semear na vida de alguém, o compartilhar o pão com alguém. Mas, quando a gente fala do partir do pão aqui, nesse contexto, a gente vai entender que esse partir do pão não fala só de uma ajuda financeira, mas fala de uma proximidade diária, uma proximidade cotidiana. Quer ver? Vamos seguir o texto. Clique ou abre a sua Bíblia no verso 46, ainda de Atos 2. A gente leu o 42, olha o 46 e o 47, o que diz? 46 diz, e perseverando unânime todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comeu com alegria e singeleza de coração, e louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e a cada dia acrescentava-lhes os senhores que iam sendo salvos. Aqui fala não só de uma ajuda financeira, mas de uma proximidade, de uma comunhão, de ter um relacionamento. Eles partiam o pão de casa em casa, ou seja, eles se visitavam, eles compartilhavam desse momento de refeição. E o foco, com certeza, não era a refeição, entende? Então, a gente vê que isso fazia parte dos fundamentos deles, de estarem juntos, de compartilhar o pão. Tanto que uma das tretas que Paulo tem com Pedro é justamente porque Pedro sai desse momento de partilhar pão.
porque ele estava comendo com os gentios ali na maior alegria, mas quando chega o pessoal de Jerusalém, aí ele se afasta e tal, ele deixa de viver essa comunhão, ele deixa de partilhar por causa de um medo, né? E aí a gente vê isso, mas tem um outro momento em que o apóstolo Paulo traz isso à tona, e isso para a gente vai dar uma aula do que é partir o pão. Abra comigo sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11. No verso 17 em diante. Aí a gente vai ler Bíblia, meu irmão. Hoje nós vamos ler Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 17. Com certeza o Wallace vai colocar aqui, mas eu quero abrir aqui no original. 1 Coríntios 11, verso 17. Olha só. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porque vos ajuntais não para melhor, mas para pior. Porque, antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. Até importa que haja entre vós facções, porque os aprovados se tornem manifestos entre vocês, de sorte que, quando vos ajuntais, não é para comer a ceia do Senhor. Porque quando comeis, cada um toma antes de outro a sua própria ceia. Assim, um fica com fome e outro se embriaga. Não tendes, porventura, casas para comer, ou despreza a igreja de Deus e envergonhas os que nada têm? Que vos direi? Vos louvarei por isso? Nisto não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor em Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e havendo dado graças, disse: esse é meu corpo que é partido por vós. Façam isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da minha nova aliança. Algumas versões dizem do novo pacto. Fazei isto toda vez que beberdes em memória de mim. E toda vez que comerdes desse pão e beber do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. De modo que qualquer que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe se não discernir o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, enfermos e muitos que dormem. Mas, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seremos julgados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos, não para sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês vos ajuntar para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tiver fome, come em casa, a fim de que não vos reunir para condenação. E as demais coisas eu ordenarei quando for. Paulo fala que está havendo divisões na hora da mesa. E em Roma existia uma cultura de subdividir os ricos dos pobres, os livres dos escravos. Então, por exemplo, os ricos tinham um ambiente... eu não vou lembrar, esqueci de anotar. Mas era uma sala específica, que é onde, quando os ricos chegavam, porque eles tinham tempo livre, né? Não era o CLT, eles chegavam mais cedo na janta, e eles eram servidos primeiro, e depois o povo que ia chegando comia depois. E Paulo está falando que isso aqui é o que está acontecendo praticamente. Chegavam primeiro e eles não esperavam uns pelos outros, eles chegavam e já começavam a comer. E os outros que se virem. E ele diz, esperem uns pelos outros. E algo que eu sempre falo aqui na comunidade, também Paulo fala aqui no verso 19, ele fala: até que importa que haja facções, porque se torna manifesto quem são vós. Ou seja, a mesa revela. A mesa revela quem come mais, quem come menos, a mesa revela quem não espera pelo irmão, a mesa revela quem não tem reverência, a mesa revela. Quando você senta para comer com alguém, é um dos momentos mais íntimos que você pode ter com uma pessoa. Você vai ver como ela reage diante de uma alimentação. Por exemplo, quando a gente faz alguma coisa grande, a gente, vamos fazer fila aqui para todo mundo se servir. E aí, você sabe quem tem consciência e quem não tem. O cara que não tem consciência tem 15 pessoas para se servir, mas eu vou botar meu prato maior. Está pensando nele. O que isso revela?
Muito. Mostra quem pensa no irmão, mostra quem quer aparecer, mostra quem não sabe se servir. Essa divisão, diz Paulo, fala muito sobre cada um. Fala muito sobre o coração, porque algo muito poderoso que a gente precisa entender é que na mesa do Senhor, na hora de partir o pão, nós deveríamos ser iguais. Porque a mesma refeição que eu estou comendo, o Pedro está comendo, o Hélio está comendo, a Islene está comendo, a Luísa, o Shell. Sabe, a mesma refeição, na mesma mesa que eu sento, vocês sentam. Na mesma mesa que eu compartilho, vocês compartilham. Então não há essa divisão, vamos fazer aqui a mesa do pastor. Não existe isso. Pelo menos não deveria existir. Então, Paulo começa a tocar nisso de forma bem dura, dizendo, olha, esse partir do pão simples aqui, falando de comida, revela um coração ganancioso e com muita arrogância. Então ele começa a dizer, isso não é a mesa do Senhor. Isso é a tua mesa. Ele diz, quando vocês se reúnem para comer, não é a mesa do Senhor, mas cada um faz a sua mesa, a sua ceia. E isso é o forte, porque ele faz duas perguntas. Você não tem casa para comer? Está com fome? Come em casa. Porque quando você vai comer junto com alguém, você vai não pela comida, isso fica claro, mas sim pelo relacionamento. Ele começa então a dizer, por que não come em casa? Está com fome? Come em casa. Está com sede? Bebe em casa. Quando você estiver à mesa, priorize o seu irmão. Priorize quem está do outro lado. Priorize. E aí ele começa a tocar nisso. E aí, para isso ficar mais forte ainda, ele começa então agora a fazer uma comparação. Ele começa a mostrar de como Jesus ensinou o que é ceia para ele. Ele começa a dizer assim, porque o que eu aprendi do Senhor, olha isso, verso 23, ele fala, porque o que eu recebi do Senhor. Sabe o que é interessante? Que a Santa Ceia de Paulo, ele aprendeu com Jesus. Mas ele não estava lá com os 12, então. Foi o próprio Jesus que ensinou para ele. Depois de ter morrido, ressurreto, Jesus começa a ensinar o apóstolo Paulo, dizer, olha, vou te falar como foi a ceia. Vou te falar como é. E aí, algo que a gente precisa entender é que a ceia, ela é um sacramento, ela é sagrada. Ela é algo muito profundo, meu amigo. Ela é algo que vai representar muito, 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 muito. Porque algo poderoso começa a nascer nesse ensino de Paulo. E ele fala assim, olha, no verso 24 do capítulo 11 de 1 Coríntios, tá? Ele fala assim, havendo dado graças, partiu o pão e disse, esse é o meu corpo, que é dado por vós. Façam isso em memória de mim. O meu corpo que é dado por vós. Jesus está dizendo, eu estou me derramando pelos meus amigos. Eu estou me sacrificando por vocês. Esse símbolo do pão sendo rasgado não é a transubstanciação, como alguns explicam, dizendo, nessa hora algo místico acontece e o pão se torna a carne física de Jesus. Não, não é isso. Isso é pura viagem, bobagem pura. O que Jesus está falando é, assim como eu estou rasgando esse pão, a minha carne está sendo rasgada por vocês. Assim como eu estou me despedaçando esse pão, eu estou despedaçando a minha vida por causa de vocês. E sabe o que ele conclui? O conselho de Jesus na mesa é, façam isso em memória de mim. Aí a pergunta que volta para nós é, por quem eu estou me despedaçando? Por quem que eu estou me sacrificando? Porque, deixa eu te trazer à memória algo, não faz sentido você continuar vivo depois da sua conversão se não houvesse um propósito profundo para a sua vida. E Deus tem um propósito gigante, profundo e poderoso para a sua vida. E esse propósito não é nada mais, nada menos
do que você ser tocado por Jesus e tocar a vida de alguém também. Sabe, você não nasceu por acaso, Deus não te espirrou nesse mundo. Talvez você possa pensar assim, talvez a sua realidade de vida, a sua criação, talvez você possa ser um que, como eu, a mãe e o pai podem dizer assim, rapaz, tu foi um acidente, foi sem querer. Mas talvez na cabeça dos pais era um acidente, mas na mão e na caneta de Deus havia um propósito eterno, tanto para a minha quanto para a sua vida. Então Jesus está dizendo aqui, olha, eu estou me derramando por alguém. Eu estou aqui partilhando. E sabe o que acontece? Façam isso também em memória de mim. Quando vocês partilham, vocês lembram de mim. Quando vocês estão amando alguém, servindo alguém, sentado à mesa e dando preferência para alguém, cara, vocês estão partindo o pão. Vocês estão lembrando de mim. Olha que poderoso isso. Sabe, quem come com você? Quem se alimenta da sua vida? Quem é que chega perto de você? Porque se você só tem perto de você os seus, de quem você gosta, de quem você ama, deixa eu te falar, essa ceia não é a ceia do Senhor, essa ceia é a tua ceia. Essa mesa é a tua mesa. Se você só toca em quem você gosta, só toca em quem você quer, só sai com quem você ama, só sai com quem te agrada. Deixa eu te falar uma coisa, essa é a tua mesa e está tudo bem. Mas só não diga que isso é comunhão e mesa do Senhor. Porque o que a Bíblia está dizendo que é a mesa do Senhor? Eles iam para a mesa, eles iam para a ceia do Senhor, e a ceia do Senhor aqui não é um dia, o primeiro domingo ou o segundo domingo de cada mês. A ceia do Senhor aqui não é um culto. A ceia do Senhor aqui é qualquer momento onde a igreja estava reunida. Podia ser um café da tarde, podia ser um café da manhã, podia nem ter comida e eles estarem juntos. Quando a igreja estava junto, sentada a uma mesa, compartilhando algo, ali era uma ceia do Senhor. Tanto que o contexto aqui fala de uma janta, não fala de um pão e um cálice de vinho. Fala de uma janta, uma janta. A pessoa fazia Santa Ceia assim, uma janta, uma lasanha zona abençoada, aleluia. A pessoa cear assim era diferente, né? Mas o que a gente vê? Paulo volta a repetir, não tem lugar onde comer, ou vocês desprezam a igreja de Deus. Olha o que ele está dizendo. Quando eu desprezo o meu irmão, eu estou desprezando a igreja. Quando eu desprezo o meu irmão, eu estou desprezando a noiva de Cristo. Por quê? Porque ele não é sozinho a igreja do Senhor. Eu também sozinho não sou a igreja do Senhor. Nós juntos somos a igreja do Senhor. Então, quando eu desprezo o meu irmão, eu estou quebrando a igreja ao meio. Quando eu desprezo a comunhão, quando eu desprezo esse momento de estar junto com alguém, eu estou ferindo a igreja. Como ele mesmo diz no texto, eu não estou discernindo o corpo de Cristo. Então, ele pergunta, não vos louvo por isso, por que vocês desprezam a igreja do Senhor? E ele continua dizendo, meu Deus. Ele continua dizendo, sobre o cálice da nova aliança. Verso 25, ele diz, semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança, do meu sangue. Fazei isso todas as vezes em que beberdes em memória de mim. Jesus ensinando ao apóstolo Paulo sobre a nova aliança. E aquele cálice ali, representando o sangue de Jesus. Uma nova aliança. Sabe o que acontece? O que acontecia na antiga aliança? A antiga aliança era semelhante à ceia desses homens aqui. A antiga aliança, só uma vez por ano, um sacerdote entrava dentro do Santo dos Santos. E ali ele tinha um contato com a glória de Deus, uma vez por ano. O povo ficava do lado de fora, vendo a nuvem de fumaça, vendo a coluna de fogo, a manifestação para aquele homem lá. E agora, na nova aliança, o véu se rasga de alto a baixo. Deus vem em nossa direção.
Filho do Deus vivo, o Verbo vivo, encarnou-se, pagou um preço, morreu por nós, ressuscita ao terceiro dia. E agora ele fala, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E aí todos nós, agora não só um sumo sacerdote, não só uma liderança, mas todos nós, sem exceção alguma, todos nós aqui nessa sala, ou todo aquele que entrega o seu coração a Jesus, tem acesso ao Pai, através do sangue de Jesus. A nova aliança, ela acaba com toda barreira, com todo impedimento que possa existir entre nós e Deus. E aí, eu não preciso mais de um sacerdote, porque Jesus é o meu sacerdote. Ele entra de uma vez por toda, ele expiou os nossos pecados, ele nos reconectou com o Pai, e agora nós temos comunhão com Deus. Então, esse é o cálice da nova aliança. E sabe por quê? A Bíblia diz, se você for ler em Mateus ou em Lucas sobre a Santa Ceia, ele rasga o pão, mas o cálice ele bebe e compartilha do mesmo cálice. Por quê? Porque o corpo foi dilacerado, mas o sangue foi derramado sobre todos. É o mesmo cálice sobre todos. Então, quando Paulo está falando do partir do pão, ele está falando de uma comunhão profunda. E algo que eu preciso entender. Essa aliança, ela não é a minha aliança. Ela é a aliança do Senhor. Essa é a aliança do novo pacto, a nova aliança. Um novo caminhar diante de Deus. Um novo se portar diante de Deus, sabe? E agora eu não olho mais para o meu umbigo se eu estou cheio. Eu preciso olhar em comunidade para ver como os meus amigos também. Sabe, quando a gente começa a pensar assim, muita coisa vai começar a mudar. Quando a gente começa a pensar em comunidade, muita coisa começa a mudar na nossa cabeça. Por quê? Porque ser família de Deus não é não ter dificuldade com meu irmão, mas é ter uma afinidade com o Pai. E todo aquele que é filho do Pai é meu irmão. Ah, mas gostos, jeitos, formatos, gentes, cores, tamanhos diferentes, criações diferentes. Eu sei isso, mas o Apocalipse diz que naquele dia, diante do grande trono branco, haverá todos os povos, de todas as línguas e todas as nações. Todo mundo vai estar junto lá mesmo. Não vai ter a área VIP para você no céu. Não vai ter a área da comunidade íntima. Esquece isso. Todos nós estaremos juntos naquele lugar. Todos nós estaremos ali celebrando o mesmo Deus, o mesmo ambiente, é o mesmo Senhor. Paulo fala em Efésios, é um só Deus, uma só fé, um só Senhor. Então, quando fala em partir o pão, estamos falando de uma profunda experiência de comunhão. E quando se fala de Santa Ceia, a gente tem muita doutrina em igrejas diversas, de vários pensamentos, de várias formas. Mas as perguntas, ou a maior pergunta que nasce na Santa Ceia é: quem pode participar da Santa Ceia? Eu tenho certeza que você já teve essa dúvida. Se não, ore por mim no fim do culto. Porque aqui já bagunçou várias vezes sobre isso. Mas vamos olhar o texto. Vamos ver o que Paulo está dizendo aqui, nos ensinando nessa noite. Quem pode tomar a Santa Ceia? Vamos ver do verso 26 aqui, ele diz: porque todas as vezes que comerdes desse pão e beber desse cálice, estarei anunciando a morte do Senhor até que ele venha. De modo que qualquer um que comer o pão ou beber o cálice do Senhor de modo indigno, será culpado do corpo e do sangue. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. A primeira pessoa que não pode participar da ceia do Senhor é alguém que não tem aliança com Jesus. Porque a sua vida, ao participar da ceia, ela é um testemunho vivo até que ele venha.
Quem não pode participar da ceia é quem não tem aliança, porque a ceia é uma aliança. Você quer ver? Por exemplo, pense num casal aqui. Deixa eu ver. Não, um casal. João e a Maria. Pronto, José e a Maria. José e Maria são casados. A minha pergunta é, quem pode entrar à noite no quarto de José? Quem? Maria. Quem pode entrar à noite no quarto de Maria? José. Por quê? Porque eles têm uma aliança. Eles têm um compromisso. Quem pode sentar à mesa de José? A Maria. Te pergunto, quem pode sentar à mesa do Senhor? São seus filhos. São aqueles que têm compromisso e aliança com Ele. Perceba que Ele fala, olha, você é um testemunho, você está sentado na mesa comigo. E você vai fazer isso em memória de mim, para lembrar de mim, até que eu volte, até que eu venha. Jesus está dizendo, olha, você vai partir o pão, você vai amar pessoas, você vai servir pessoas, você vai compartilhar com pessoas, até que eu venha, você vai beber do cálice da nova aliança, do relacionamento, de entrar e comungar comigo, até que eu venha. Então, quem não pode participar da ceia do Senhor é aquele que não tem aliança com o Senhor. Essa pessoa não pode participar disso. Que vive deliberadamente no pecado. Aí deixa eu te explicar algo. Tem pessoas que dizem assim, eu pequei. Aí, sei lá, antes de vir para o culto da ceia, eu briguei com a minha esposa. A gente se desentendeu, eu não posso ceiar porque eu estou no pecado. Aí eu te pergunto, quem aqui não peca? É difícil. Não tem um. Mas nós vivemos pela graça. Entenda que eu não estou com um liberalismo. É uma consciência. O que acontece? Aqui diz, examine-se, pois, o homem, e assim coma e beba da ceia. Examine-se o homem e coma e beba. A ceia ela é positiva e não negativa. A ceia, o homem chega e se examina e diz, cara, eu tenho algo a consertar. Então o que eu faço? Eu conserto e participo da ceia. Pois quando eu deixo de ceiar, eu deixo de ter comunhão com Deus por causa de um pecado, eu estou preferindo o pecado do que a comunhão com Deus. Então, se tem algo a ser consertado, conserte e participe da ceia. Não fique de fora, porque se você é de Cristo, tem uma aliança com Ele, a ceia é para você. Você precisa fazer parte disso. Amém? Segunda coisa, Paulo deixa explicitamente claro, dizendo, olha, é melhor que você não coma da ceia se você não discerne o corpo e o sangue, porque senão você come para condenação. O que é discernir o corpo? Simples como a água clara. Discernir o corpo é entender os meus irmãos. Entender aonde eu estou situado. Entender aonde eu estou vivendo como comunidade. Entender aonde eu estou participando como igreja. Por exemplo, você sabia que tem gente que pode ser dizimista fiel em uma congregação e não fazer parte dela? Porque tem gente que tudo que dá naquele lugar é o dinheiro. É por isso que a gente fala aqui 15 milhões de vezes. Cara, se a sua oferta vem, se o seu dízimo vem, mas se o seu coração não vem, então volta com o teu dinheiro para trás, fica para lá. Porque não adianta se eu não vou discernir o corpo. O que é discernir o corpo? É entender os meus irmãos. Eu sou dizimista fiel na minha igreja. Eu sou ofertante fiel. Mas se o meu irmão precisar de uma inteira por gás, eu não dou. Ele que se vire. Cara, isso não é discernir o corpo. Quanto estão me entendendo? Se você não soma com a comunidade, se você não acrescenta na comunidade, deixa eu te falar, você não está discernindo o corpo.
Jesus disse, quem comigo não ajunta, espalha. João disse, eles saíram do meio de nós porque não eram dos nossos. Sabe, o que acontece é que eu vi algo hoje muito forte. Acho que é Miguel Arcanjo, um dos cantores do Trazendo a Arca. Ele fala assim, nós temos muito pertencimento e pouca conversão. As pessoas estão pertencendo a igrejas, mas não estão se convertendo. Ah, você é de qual lugar? Ah, eu sou da comunidade ID. Legal, mas eu vou lá todo domingo, toda quarta, todo sábado. Ok. O resto, meu irmão. Não tenho vida com Deus, não tenho vida de oração, não conheço a palavra, não comungo com ninguém, não gasto tempo com ninguém. Eu só vou para um ambiente ouvir de Jesus. Sabe, aí é comum você ver gente que se diz cristão, se diz, meu Deus, servo de Cristo, mas não reflete, não como Jesus disse, você vai pregar até que eu venha, você vai fazer em memória de mim, sabe, não vive como se fosse uma recordação de Jesus. Aí o que acontece? Acontece o que nós estamos vivendo hoje. Você sabia que o número de evangélicos, não é cristãos, porque aí, quando vai para o cristão, abrange católico, mormon, tarará. Eu estou falando de evangélicos. O número de evangélicos na nação brasileira está chegando a 40%. Que assustador. As igrejas evangélicas estão ficando cada vez mais cheias. Mas a corrupção não muda. O tráfico não diminui. Sabe, o tráfico humano, venda de órgãos, crianças raptadas, abusos, estupros, não para. Gente, alguma coisa está errada com o nosso evangelho. Porque são pessoas que têm pertencimento, mas não têm conversão, não têm arrependimento. Elas estão fazendo a sua própria mesa, a sua própria ceia. Sabe? Então, isso não é partir o pão. Isso é comer o pão sozinho. A gente então precisa olhar para o partir do pão e começar a ver como esses homens viviam. O apóstolo Paulo, ele fala sobre si dizendo o seguinte, eu sou alguém fora do tempo, eu não nasci junto com os 12 na fé. Eu tive uma experiência com Deus, eu corro por fora para a igreja dos gentios. E eles cuidam da igreja dos judeus, ok, tudo mais. Mas, quando os judeus começaram a passar uma dificuldade profetizada por um profeta chamado Ágabo, ele fala, olha, em Jerusalém vai vir uma fome e tal, vai apertar lá. Paulo começa a andar pelas igrejas gentílicas e começa a dizer assim, meus amigos, lá em Jerusalém os nossos irmãos estão passando uma barra. Vamos levantar uma oferta. E ele pessoalmente levanta uma equipe, vai de igreja em igreja levantando uma oferta para levar para os irmãos de Jerusalém. Ele pessoalmente leva essa oferta. E tem uma igreja pobrezinha, e ele deixa essa igreja de fora porque não tinha tanto recurso assim. A igreja chega para ele e fala assim, não, nós queremos, na nossa pobreza, nós queremos ofertar para os nossos irmãos em Jerusalém. Sabe, partir o pão é discernir o corpo. É entender que eu não sou uma pessoa sozinha. É entender que eu preciso de um meu irmão, eu preciso de uma irmã, eu preciso da comunhão da comunidade, eu preciso estar andando junto, eu preciso de uma palavra de encorajamento. Sabe, eu preciso de pessoas que orem por mim. Eu lembro, uma vez, eu já como pastor, eu fui pregar numa conferência de jovens. E aí eu fui pregar numa conferência de jovens, aí uma senhora que estava lá como diaconisa, ela olhou para mim e ela falou, posso te dar um abraço? Aí eu falei, pode, tia. Aí eu fui de lado assim, né? Padrão, né? Padrão crente, de lado. Deus abençoe a senhora, baixinha assim. Aí ela pegou no meu rosto assim, ela me deu um beijo. Ela falou assim, Deus vai te usar.
apesar do teu coração quebrado. Meu irmão do céu. A véia me desmontou naquela noite. E ela me disse uma frase que eu uso sempre na minha vida. Ela falou assim: filho, entenda que aqueles que abrem portas também precisam de portas abertas também. Aqueles que tocam também precisam ser tocados. Ai, meu irmão, eu já fui subindo, quase me rastejando para aquele altar, aquela noite. E essa irmã, ela é conhecida lá como a irmã do beijo, lá na igreja do pastor Eric. Todo mundo que chega, ela abraça, ela dá um beijo no rosto, assim. Aí, às vezes é constrangedor, sabe? Uma senhora chega, mas é aquele beijo que faz... Sabe aquele beijo barulhento, assim? Tu fica até assim. Que isso, irmã? Aí isso aqui dá vontade, assim, de que isso, irmã? Aí dá a volta. Oi, cheguei de novo. Porque, cara, sabe, a gente precisa disso. Precisa de um irmão. E quanto mais a gente vai aprendendo de Jesus, tem gente que vai ficando cabeçudo, sabe? Não, agora eu sou centro em mesa teológica. Sou centro em mesa assim, arminianismo para cima. Nada sabe, rapaz, Deus já usou tanto criança para falar comigo, tanta gente que... Então, o que é isso? Não faz sentido andar só sendo cristão. Deus não te chamou para viver sozinho, meu irmão. Deus te chamou para viver em uma comunidade. Amém. Literalmente. E a não ser que... Eu vejo algumas coisas também que me incomodam. Por exemplo, quer ver uma coisa? A pessoa diz assim, fulano não veio para o culto, eu vou levar o pão e o vinho para ele cear. Não faz sentido. Porque, volta à pergunta de Paulo, não tem casa para comer? Não tem pão na casa dele, não? Porque a ceia não é o pão e o vinho, a ceia é a comunidade. O pão e vinho é a representação, mas a comunidade é o ambiente. Então a ceia é um lugar para a gente compartilhar. O partir o pão de casa em casa não é jogar migalhas no gasofilácio da igreja, não é fazer um pix, mandei minha oferta. Cara, tudo bem, amém, vai ser bênção a sua oferta. E isso fala muito também do coração, né, de quem inverte no lugar que está. Isso também faz parte. Se você entende que isso aqui, que essa simples sala, Deus te plantou aqui, Deus te trouxe para cá, então, cara, vou te falar, você precisa investir financeiramente também. Porque onde está o teu coração, ali vai estar o teu tesouro também. Isso fala muito de quem nós somos. Mas o dinheiro não é mais importante que você. Se você só tem o seu dinheiro para dar aqui, por favor, eu te peço, em nome de Jesus, não dê. Não dê. Não oferte, não dê dízimo aqui se você só tem dinheiro. Eu não quero o teu dinheiro. Agora, se você tem um coração que quer caminhar com Jesus, que quer andar em família, aqui você é bem-vindo. Se você tem um coração que você quer aprender de Jesus, olha, a gente está fazendo tanta coisa, é mesa, é comunhão, vira e mexe, tem uma Bíblia aberta, alguém falando, e a gente fica aprendendo um com o outro. Sabe, esse ano para mim, de 2025, todo foi alinhando o relacionamento, alinhando o relacionamento, alinhando o relacionamento, alinhando. Por quê? A gente está aprendendo a viver junto. E aí o ápice desse texto é: e perseveraram na doutrina, na comunhão e no partir do pão. Vai ter dia que você vai ter que me ouvir como seu pastor, perseverando. Vai ter dia que você vai vir para o quarto na mesa, perseverando. Não vai ser fácil. Você vai ter que perseverar. Vai ter dia que você vai para o seu lugar de oração rastejando. E eu te falo como pastor, a maioria é assim. A maioria dos dias eu não chego lá, xarabalabá, vamos orar a Jesus. Eu vou às vezes, Senhor, meu Deus, agora o meu horário de trabalho mudou, é 1 hora mais cedo, minha cabeça está uma loucura, e aí eu preciso me organizar e tudo mais. E aí, mas cara, o que acontece? Eu estou perseverando. Perseverando em buscar o Senhor. Eu não estou desistindo, perseverando. Sabe o que acontece? Tem 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. E esse ano faz 26 anos que eu estou perseverando em buscar o Senhor. Perseverando em buscar o Senhor. A Bíblia diz, conheceis e
persevera em conhecer. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. E o que nós temos que aprender é perseverar em buscar o Senhor. Perseverar em viver em família. Cara, vai ter... Eu esses dias estava falando para alguém, e essa frase é da pastora Ellen, não é minha, e eu encerro com isso, que diz que... a Ellen sempre diz, se eu ainda não errei com você, um dia eu vou errar. E essa pessoa chegou pra gente assim, falou assim, olha, cara, que top a comunidade, tá muito bom. Cara, que receptividade, que café gostoso, aleluia, falou do café, ungido. Que café gostoso, cara, que vocês são massa, cara, que comunhão boa, não sei o quê. Eu falei, deixa eu te falar um negócio. Glória a Deus por tudo isso, mas um dia eu vou errar com você. E aí vai ser a hora da gente perseverar como irmão e caminhar. Porque chega um dia em que você vai se deparar com o erro do teu irmão. Porque a gente pode conversar, mas ele sabe tudo, ele já é crente, já lê a Bíblia, já conhece, não sei o quê. Mas aí talvez você bateu na barreira que é o erro, a falha de alguém. E aí o cara vai olhar para ti e vai dizer, cara, você me perdoa? Desculpa, cara. Porque o que faz uma igreja forte não é não ter pecados e falhas. O que faz uma igreja forte é como eles lidam com esses pecados e falhas. Se a gente está disposto a caminhar, a perseverar no partir do pão, aí a gente vence tudo, meu irmão. E eu costumo dizer que ainda não houve nada que nos parou. Tudo que se levantou, a gente orou, jejuou, colaborou e foi para cima. E ó, eu quero que a gente vá assim até o final, amém?